Bom dia, bom dia, bom dia, Goiânia, hoje 30 de novembro de 2020, Escola Cantinho Feliz. Eu, professora Luciana Tavares, estou aqui hoje para uma revisão em ação. Amanhã iniciaremos as nossas atividades avaliativas. Portanto, estou aqui para revisar com vocês produção de texto. Resenha! Muito bem, vou revisar resenha para vocês. O que é? Já sabem? Quem lê? Já sabem? Mas resenha não é resumo? Qual a diferença? Quais são os tipos de resenha, professora Luciana Tavares? Quais são as características de uma resenha? Então, turmas do quinto ano, vamos para a revisão em ação. Vou relembrar agora tudo para vocês sobre resenha. Vamos comigo. Então, turmas, vou revisar com vocês agora a resenha. Então, nós temos a seguinte definição. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. E nós temos aí, diante dessa colocação que acabei de ler para vocês, nós podemos observar que a resenha ela tem como objetivo despertar aí no leitor o interesse por ler determinado livro ou assistir determinado filme. Algo interessante sobre a resenha é que através dela, a pessoa que está lendo a mesma, ela pode aí sentir vontade ou não de ter contato com aquele produto. Temos também aqui a definição que resenha não é resumo. Então, diz assim: a diferença entre resumo e resenha é que resumo descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. Então, o resumo ele vai contar ali o que está acontecendo naquele livro, o que se passa naquele livro, porém sem detalhes, sem o intuito de fazer que você leia o mesmo. A resenha não, ela vai colocar detalhes, ela vai fazer com que o leitor ele queira, ele sinta vontade de ler aquele livro ou assistir aquele filme. Nós temos dois tipos de resenha. Nós temos a resenha descritiva e nós temos também a resenha crítica. A resenha descritiva é aquela que o nome já diz, ela descreve. O resenhista, em uma resenha descritiva, ele não coloca a sua opinião sobre determinado filme ou desenho ou livro. Ele não coloca a sua opinião, ele somente descreve o que acontece, sem deixar aí, sem dar spoiler, digamos assim, do final desse livro ou desse filme. Já a resenha crítica, o autor faz de tudo, ele coloca sua opinião aí para que você leia o livro ou assista o filme. Ele fala aí de uma forma positiva ou negativa sobre o assunto de acordo com o que ele pensa. Nós temos algumas características de uma resenha, né? A resenha descritiva, por exemplo, ela fala aí sobre o livro, sobre o filme, e temos também a crítica, que ela é opinativa,
pode ser chamada também assim de opinativa, e algo que é característica de um texto de resenha é que é um texto breve. Não é um texto longo e extenso, é um texto breve, é um texto curto. Bem, turmas, para reforçar o que estamos trabalhando, gênero textual resenha, é o que você vai fazer na sua atividade avaliativa de amanhã, dia 1º de dezembro de 2020. Eu trouxe para vocês algumas resenhas que os meus alunos me mandaram. Eu vou iniciar com a resenha falando sobre o filme Frozen 2, da aluna Isabela Rangel. E em seguida eu vou ler a resenha de uma série aí feita pelo Davi Barbosa. Não tem como eu ler todos, pois são diversos alunos, mas eu selecionei alguns para que vocês tivessem contato com a opinião aí dos alunos em relação a esses filmes, a essas séries. Então eles me mandaram e eu vou partilhar com vocês agora na nossa aula de revisão, ok? Resenha da aluna Isabela Rangel, Frozen 2. Ela conta uma história de duas garotas, Elsa e Anna, que descobrem uma história do pai quando era um príncipe. Ele conta para elas a história de uma visita à floresta dos elementos. E lá um acontecimento inesperado aconteceu e provocou a separação dos habitantes da cidade, com 4 elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. E isso ajudou Elsa a compreender seus poderes. No final do filme, Anna é obrigada a encontrar uma saída para salvar sua irmã Elsa, que estava congelada. Indicação do aluno Davi Barbosa, temos o filme Vidro. Vidro é um filme que tem ótimo começo, o meio é legal e o fim deixou o público querendo mais. O filme Vidro tem 3 principais personagens, o que faz Fragmentado, que possamos chamá-lo de monstro, e o que faz Corpo Fechado. Vidro veio para finalizar a história que começou lá atrás com Corpo Fechado e Fragmentado. Então esta daí é a indicação do aluno Davi Barbosa deste filme. Ele também indicou a série Gambito da Rainha, porém temos que ficar atentos à questão da indicação da idade para que vocês assistam, ok, turmas? Turmas, então li algumas resenhas produzidas pelos alunos da professora Luciana Tavares. Peço como atividade de hoje para que vocês assistam um filme que vocês gostem, façam aí a sua resenha crítica do mesmo e poste nos grupos aí de WhatsApp para as suas professoras olharem. Tudo bem, turmas? Combinado assim? Então assim eu finalizo a nossa aula de hoje de revisão em ação de produção de texto. Resenha. E amanhã eu tenho certeza que todos vão tirar um 10. Um 10, pois foi bem trabalhado este conteúdo e já está gravado aí na memória de vocês a longo prazo. Então, tchau, tchau da professora Luciana Tavares e até nossa aula de amanhã. Resenha da aluna Isabela Rangel, Frozen 2. Ela conta uma história de duas garotas, Elsa e Anna, que descobrem uma história do pai quando era um príncipe.
Ele conta para elas a história de uma visita à floresta dos elementos. E lá um acontecimento inesperado aconteceu e provocou a separação dos habitantes da cidade, com 4 elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. E isso ajudou Elsa a compreender seus poderes. No final do filme, Anna é obrigada a encontrar uma saída para salvar sua irmã Elsa, que estava congelada. Indicação do aluno Davi Barbosa, temos o filme Vidro. Vidro é um filme que tem ótimo começo, meio é legal e o fim deixou o público querendo mais. O filme Vidro tem 3 principais personagens, o que faz Fragmentado, que possamos chamá-lo de monstro, e o que faz Corpo Fechado. Vidro veio para finalizar a história que começou lá atrás com Corpo Fechado e Fragmentado. Então esta daí é a indicação do aluno Davi Barbosa deste filme. Ele também indicou a série Gambito da Rainha, porém temos que ficar atentos à questão da indicação da idade para que vocês assistam. Ok, turmas?